bem-vindo ao nosso vídeo, você desenvolvedor, você desenvolvedora. Estamos aqui com um grupo do WhatsApp, que a gente passa conteúdo, elabora um projeto, um grupo bastante conteúdo informativo. A gente coloca a mão na massa mesmo, desenvolvendo o projeto. E a gente vai, nesse vídeo aqui, a gente vai falar sobre mais um passo, né, que é o primeiro passo quando a gente entra no primeiro grupo, né? A gente precisa preparar o nosso ambiente de desenvolvimento, né? E a partir dessa preparação a gente consegue ir para um segundo grupo, onde a gente vai praticar alguns projetos e vai colocar mais a mão na massa, além do conteúdo, né? A gente vai ter bastante conteúdo, tem bastante conteúdo HTML, CSS, JS, mas colocando a mão na massa, tá? E aí vamos para esse primeiro passo aqui, né? Que a gente precisa, esse primeiro conteúdo que a gente precisa concluir. Para quem está chegando no nosso grupo, tá? A gente viu esse primeiro vídeo aqui falando sobre servidor web, um segundo vídeo falando sobre a comunicação do servidor web com o navegador, né? No caso, o servidor com o cliente, né? O cliente usuário que usa o navegador para acessar o nosso site. E nesse vídeo a gente vai falar sobre uma linguagem server-side, que é a linguagem que vai rodar no lado do servidor, né? Então a gente, nesse passo 3 aqui, a gente vai começar a falar sobre os benefícios de ter uma linguagem server-side, né? E as características dessa linguagem, né? E qual a diferença de eu ter um servidor web sem essa linguagem e um servidor web com essa linguagem, né? Que essa linguagem ela vai rodar em cima do servidor web. Então vamos aqui para a apresentação. Quem está aí já curte aí nosso vídeo, compartilha, comenta aí se tiver dúvida no final. E quem quiser participar do nosso grupo do WhatsApp, tem bastante conteúdo, tem bastante coisa interessante, tá? E fora que o grupo VIP, por exemplo, tem até VPS para divulgar os projetos, para fazer os projetos, né? Participar dos projetos, e sobe tudo numa VPS para fazer todo o processo de deploy, teste, homologação, isso tudo. Muito legal o conteúdo do grupo. Quem quiser comenta aí para participar, e vamos para a apresentação aqui. Então vou começar aqui a apresentação. Uma linguagem server-side, ela amplia a gama de possibilidades. Eu sei que quem está aprendendo HTML, CSS e JS já vê muitas possibilidades, né, de fazer o layout, o template, mostrar um monte de coisa para o cliente e tal, o usuário, né, do site. Mas uma linguagem de server-side vai aumentar muito mais ainda as possibilidades, tá? Então, se a gente pegar aqui, quem está desenvolvendo, né, a linguagem HTML, CSS, JS, mas o JS na parte da linguagem que interage com o navegador. Porque pode ser que alguém esteja vendo o vídeo e fale, não, mas o JS tem um Node.js, tem outras ferramentas e tal, mas eu não estou focando na parte do JS que trabalha no servidor. Eu estou focando na parte do JS que trabalha no navegador, tá? Então, para quem está aí desenvolvendo com HTML, CSS e JavaScript, vocês já perceberam que vocês criam uma página, né? Criam uma página qualquer, e mesmo fazendo qualquer modificação no código, vocês precisam apertar o F5 para essa atualização, né? Hoje eu vejo o pessoal fazendo muita calculadora, então vou pegar o exemplo da calculadora. Então você chega ali, faz uma calculadora, e aí o usuário entra no teu site para consumir a tua ferramenta, né, que no caso é uma calculadora, e aí ele começa a fazer as contas dele, beleza e tal. E quando acaba tudo, ele vai sair do teu site, e quando voltar de novo ele vai começar tudo de novo do zero, né, começar a fazer as contas dele e tal. E no meio do processo, se der algum travamento, tiver que recarregar a página, volta tudo para o zero, né? Começa tudo de novo na calculadora. E essa é a dinâmica da linguagem HTML e um servidor web instalado, né? Um servidor web puro. A gente fala no servidor web, numa web estática, né? A gente remete muito ao início da internet, mas isso... O servidor web ele não ficou ultrapassado. O servidor web ele ainda roda, só que ele não roda mais sozinho. Antigamente ele rodava sozinho. Então não pensa na internet estática com o servidor web como uma internet ultrapassada.
ela está rodando lá na base, só que a gente se atenta muito no topo. E aí a base acaba não importando para a gente. Mas ela não está antiga, ela tá usando, ela tá em funcionamento. Só que ela está lá em segundo plano ali, ninguém está dando muita atenção. Mas ela está em funcionamento, então não descarta essa informação não. Então você criou a tua página HTML, CSS, usou um pouquinho de JS ali para dar uma interação na página, clicar no botão da calculadora, nos botões, dar o resultado ali, beleza. Mas mesmo assim, essa dinâmica, ela ainda depende da interação do usuário, né? Ou de você atualizar a sua página e pedir para o usuário apertar o F5 ou atualizar a sua página e pedir para uma segunda oportunidade que o usuário for acessar, ele vai ver essa atualização, né? Isso é uma forma como o servidor web funciona. E se a gente for pensar que cada usuário que vai acessar o teu servidor, a tua página, a tua calculadora, ele pode usar para uma funcionalidade diferente, não pode ser que use a calculadora só para fazer uma conta simples. Não quer pensar muito, quer pegar a calculadora e ficar fazendo conta de somar e diminuir, só para não gastar muita cabeça. O outro pode querer pegar a planilha dele e aproveitar a sua calculadora para fazer somas dentro da planilha, né? Eu sei que vão ter gente expert em Excel, mas vai ter gente que não vai ter tanto conhecimento em Excel, e aí vai recorrer à sua calculadora para fornecer essa necessidade que ele tem de somar as linhas, né, para ver um total, no resultado que ele quer. Cada um com a sua necessidade, com o seu conhecimento. Mas o que importa é que sua calculadora nesse momento não vai atender muito. Vai atender o básico. Carregar na mesma cor que você deixou lá a página disponível e fazer o somatório. Mas a sua calculadora não vai guardar um cache das contas que esse cara vai estar fazendo. De repente ele somou uma planilha, 100 linhas de uma planilha, e aí está somando uma outra planilha de 100 linhas, esqueceu do resultado anterior. A tua calculadora pode não ter esse cache. Pode até ter esse cache na hora ali, você pode colocar para que, conforme ele vai fazendo as somas, guarde ele na lista. Mas assim que ele sair do site e voltar, provavelmente esse cache já não vai estar mais funcionando. Por mais que alguém diga que não, mas eu posso salvar na memória do navegador e tal, são recursos, mas ainda não te dá uma gama de possibilidades de uma linguagem server-side. Até porque se isso resolvesse, a linguagem server-side seria descartado e ficaria só com a linguagem do lado do navegador, né? Então você precisa personalizar a tua calculadora para cada usuário. Você quer que o usuário que mude a cor da calculadora, coloque uma calculadora azul, vermelho, verde, amarelo, rosa, e que esse usuário use a sua calculadora da cor que ele quer, que esse usuário faça a conta, lá guarde, saia do navegador e quando volte a conta dele, né, esteja lá as contas, né, feitas na calculadora, esteja lá. Você quer que esse usuário logue no site para poder usar essa sua calculadora. Você quer que essa sua calculadora funcione como, vamos supor, uma integração com outro sistema, um sistema de venda, e aí a tua calculadora integra nesse sistema de venda. São N possibilidades que cada usuário pode ter aí a necessidade. Então, nesse momento, a gente vai mudar a nossa estrutura. A gente precisa mudar essa nossa estrutura para atender essa demanda, né? Em um vídeo anterior, a gente pegou os navegadores, a gente estruturou, né, o nosso projeto com os navegadores do lado do cliente, o servidor web e a comunicação entre o navegador e o servidor web. Então você instalou o servidor web, colocou a sua página HTML nesse servidor web, o teu cliente usuário instalou o navegador lá no computador dele, acessou essa página, acessou o navegador e solicitou o endereço da sua página, e a comunicação está feita do navegador servidor. Só que a sua página ainda está em HTML e CSS. Qualquer momento que ele requisitar a tua página, vai vir a mesma informação lá guardada. A linguagem server-side, ela vai começar a fazer um processamento de informações antes da entrega. O que seria a entrega? O usuário digitou o endereço do seu site, o servidor pegou o arquivo que representa a sua calculadora e entregou para ele, lá para o navegador. E o navegador vai carregar lá
na tela do usuário para ele poder ver essa calculadora. Então essa entrega das páginas para o navegador, que o seu servidor web faz, ele agora vai passar a ter um processamento de informações antes de fazer essa entrega. Então essa linguagem server-side, ela vai funcionar com o seguinte objetivo. O navegador vai solicitar essa calculadora, e aí a linguagem server-side vai falar, pô, esse cliente aqui, ele gosta da calculadora verde. Então vamos colocar aqui a formatação CSS para verde e vamos entregar a calculadora verde. Esse outro cliente aqui solicitou a calculadora, mas ele já tem conta feita em cache. Vamos entregar essa conta para que ele possa ver as contas que ele fez lá e seguir de onde parou, se ele quer começar do início. E isso vai começar a personalizar a sua página para cada usuário. Cada usuário vai ter uma personalização diferente da sua página. E esse vai ser o processamento feito pela linguagem server-side. Além de processar arquivos XML, guardar informação em banco, enfim, uma infinidade muito grande de possibilidades. Tá? Então, quando a gente pega aqui, se a gente for comparar um JS, um HTML, CSS e um JS no lado do navegador, geralmente a gente não gerencia muito essas versões, né? O HTML está na versão 5, CSS na versão 3, mas a gente não gerencia muito. Quem faz o gerenciamento dessas atualizações é a própria empresa do navegador, que vai atualizar o navegador para aceitar essas novas versões da linguagem, e o usuário que vai atualizar o navegador para que o navegador do usuário vá para uma versão onde aceite essas atualizações da linguagem, né? Hoje a gente está no HTML5, no momento que está gravando esse vídeo, estamos no HTML5, mas pode ser que saia o HTML6. O navegador que tem hoje, a versão do navegador que existe hoje, provavelmente não vai ler o HTML6. Se você tem um Mozilla, por exemplo, está na versão 100 e pouco, mas vamos arredondar aí. Se você tem um Mozilla versão 120, vai sair um HTML6, provavelmente esse Mozilla vai atualizar para a versão 121. E aí o usuário que usa a versão 120 vai carregar sua página com HTML6, algumas coisas não vão ser carregadas como deveria. E aí ele vai atualizar esse navegador dele para a versão 121, para que tudo consiga funcionar direito. E aí você não mete a mão nisso, você não se preocupa com isso, a não ser de avisar o seu usuário que ele precisa atualizar o navegador. Com as versões da linguagem server-side já funciona um pouco diferente. Então você tem vamos pegar o exemplo do PHP. O PHP hoje está na versão 8. Então já teve a versão 5, 6, 7, 8. Algumas versões ficaram no esquecimento, outras versões ainda estão muito presentes em projetos mais antigos, né? E essas versões ficam a cargo de você, desenvolvedor, manter, administrar a instalação dessas versões na sua máquina ou no servidor de produção. Então, se você hoje for contratado por uma empresa, você mandou o teu currículo, essa empresa te contratou, mas ela chega para você e fala, olha, nós trabalhamos aqui com PHP, porém o PHP que a gente trabalha é a versão 5 do PHP. A versão 8, o nosso sistema ainda não funciona, não foi atualizado. O que você vai precisar fazer? Na sua máquina de desenvolvimento, você vai precisar instalar a versão 5 desse PHP, porque na versão 8 não vai funcionar. E aí você vai ter que gerenciar essa versão aí para você. Os projetos podem não serem atualizados para as novas versões, né? Esses projetos, por exemplo, seguindo o exemplo, se você entrou numa versão 5, uma empresa que usa o PHP versão 5, esse projeto ele pode tanto querer atualizar para a versão 8, como pode não querer atualizar. E aí você fica naquela versão 5. E pode ser que ele queira atualizar para a versão 8. Então você fica com uma versão, um sistema na versão 5, e enquanto não for atualizado, você vai ficar usando a versão 5, porque você não vai poder fazer essa atualização na produção, né? O cliente está lá usando o sistema e apareceu um monte de tela de erro, de coisa. Desculpe, estamos atualizando a versão
do nosso sistema. Daqui a pouco o cliente vai tudo embora e ninguém mais volta. Então, vocês vão ter que gerenciar essas versões na sua máquina, instalar um PHP 5 e um PHP 8 e trabalhar com elas de uma forma inteligente, né? Quem não sabe vai comprar uma máquina e instalar o PHP 5 ou instalar um Docker em cima duas imagens, né, para rodar, instala um Docker com PHP 5, outro Docker com PHP 8 e aí vai gerenciando a máquina, compra uma máquina tem que investir mais, né, na máquina, porque vai rodar diversas imagens de container e isso tudo vai puxando para cima, né? Então você vai precisar gerenciar essas versões, precisa saber gerenciar essas versões. Ou mesmo você pode ter projetos diferentes. Só pode ser que você esteja na tua empresa ali que te contratou para usar o PHP 5, mas é o que você está ganhando para pagar suas contas, e você pega os seus projetos por fora, que você vai fazer em PHP 8. E aí você deixa ali o PHP rodando na versão 5 e você instala o PHP 8. Seguindo o meu exemplo, eu trabalho na empresa, o sistema na versão 5, mas tem um outro sistema que a gente fez mais atual, a gente já foi para a versão 8, e tem um sistema que roda em Laravel, que é um framework do PHP, que não aceitou a versão 8, então a gente precisa ter a versão 7 só para rodar esse sistema em Laravel. Então na minha máquina, por exemplo, eu tenho a versão 5, versão 7 e versão 8, para atender cada necessidade minha. Não instalei mais do que um Docker, quer dizer, na verdade eu não instalei Docker, né? Eu uso tudo no servidor, no sistema operacional base da minha máquina, né? E aí instalei diversas versões e cada pasta eu aponto para usar uma versão diferente do PHP. Então esse gerenciamento dessas versões também fica a nosso cargo, né? As versões da linguagem. Espero que vocês tenham entendido o vídeo, tenham entendido a importância de fazer essas versões, né, de linguagem server-side, a importância de ter uma linguagem server-side, tá? E se tiver dúvida, participa lá do nosso grupo, tira a dúvida lá no nosso grupo, manda informação, pode perguntar, que a gente tá no grupo para isso, para aprender, para colocar a mão na massa, não é para ficar digitando tagzinha para aprender a fazer uma paginazinha. Eu quero que vocês aprendam mesmo, saiam fera, desenvolvendo páginas incríveis e entendendo tudo para chegar lá no mercado de trabalho, não cair no pior trabalho, na pior empresa. Foi isso que sobrou para mim, não tem como eu ir mais para frente. Não, quero que vocês aprendam, saibam de verdade, chegar lá, pegar o melhor cargo do mercado, a melhor empresa do mercado, a melhor opção que o mercado pode te oferecer em questões de emprego. Vamos para frente. E dúvidas lá no grupo, tá? Quem está no grupo, no primeiro grupo, para finalizar esse conteúdo aí, finaliza aí para poder participar dos outros grupos, participar dos projetos, meter a mão na massa, vamos para frente. Espero que gostem aí do vídeo, curte, compartilha e dúvidas lá no grupo, manda lá. Quem não está no grupo, deixa aí no comentário também para participar no grupo. Valeu, gente, até o próximo vídeo.